Bem-vindo ao canal Versículo Comentado na Prática. O que adianta você ler a Bíblia de modo filosófico ou de modo impraticável? Tem tanta coisa sendo pregada por aí, mas quando você vai viver aquilo na prática, é uma filosofia irreal. Hoje vamos comentar Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que é o pensamento? Não esse pensamento que é pregado nos púlpitos aí, que é impossível de seguir, mas o pensamento na prática. Qual é a ciência por trás do pensamento? Na Bíblia, o pensamento é crucial e guia as ações. A mente deve ser renovada para ficar no que é verdadeiro, puro e amável. O Espírito Santo ajuda a moldar nossos pensamentos a serem mais parecidos com Cristo. O pensamento influencia nossas emoções e comportamento. Portanto, é fundamental direcioná-lo para coisas edificantes, em vez de preocupações e negatividade, para viver uma vida de fé e propósito. Bem, o pensamento ele pode ser utilizado para qualquer ação. Ele dá origem a qualquer ação. Portanto, se você é pobre, certamente vem de um pensamento de escassez. Se você sofre, não é só porque você está agradando a Deus, não. Às vezes você sofre por ignorância. O que a Bíblia diz sobre o pensamento? É a origem das ações. Ela diz que os nossos pensamentos dirigem nossas ações, que todas as nossas ações vêm do nosso pensamento e que Deus conhece todos os nossos pensamentos e que também o que é renovado em nós é os pensamentos. A mente pode ser transformada. A renovação da mente, através do estudo da Bíblia e da oração, nos ajuda a pensar de forma a agradar a Deus e a superar pensamentos negativos. A mente, ela é dita como coração na Bíblia. Quando a Bíblia diz coração, ela está dizendo sobre a mente humana. Irmão, não caia nessa que Deus quer seu sofrimento, quer que você seja pobre. Deus não quer que você use os seus pensamentos para o sofrimento. Ele quer que você use o pensamento como uma ferramenta de evoluir e prosperar, de melhora contínua. Então, o que é o pensamento e como funciona? Vamos lá? Você pode pensar que isto é a coisa mais poderosa da criação. Existe uma dimensão da existência que você não poderá ir lá com seus pés e nem com suas mãos, mas você pode ir lá com a sua mente. Você pode acessar este lugar onde tudo é criado e manifestar tudo que desejar usando a ferramenta mais poderosa do universo, que é o pensamento. Você pode pensar, então você pode criar prosperidade. Este lugar é onde tudo que existe foi criado. Uma cadeira, um avião, os milhões dos milionários foi criado antes no pensamento de alguém. Tudo, exatamente tudo que existe foi criado antes no pensamento de alguém. Não existe riqueza neste mundo que não tenha sido criado primeiro na mente de quem a manifestou. Esqueça números e todos aqueles conhecimentos sobre finanças. Esqueça conhecimentos sobre matemáticas e investimentos. Se você não consegue pensar sobre riqueza, você não consegue tocar. Toda riqueza real é antes uma consequência na mente de quem a obtém. Você pode pensar. Existe um lugar onde tudo é criado e se não puder acessar este lugar, você também não poderá manifestá-lo. Mas não é apenas qualquer pensamento. As pessoas não pensam. As pessoas pensam que pensam, mas as pessoas têm apenas uma atividade mental, apenas uma diarreia mental. Elas não pensam. Se as pessoas pensassem, você acha que elas estariam fazendo o que estão fazendo? Se as pessoas pensassem, elas estariam recebendo o que estão recebendo? Não, as pessoas não pensam. As pessoas são pensadas e manipuladas. As religiões dizem que há algo que está na criação. A ciência diz que há uma energia da qual todas as coisas são feitas. Os sábios antigos dizem que existe algo regindo o universo. Bem, a religião diz que seus pensamentos contatam este ser. A ciência diz que o homem é um animal espetacular porque pode pensar. Bem, se existe um ser ao qual podemos contatar através dos nossos pensamentos,
Se a energia na criação pode ser manipulada pela nossa inteligência de pensamento, então o pensamento é a coisa mais poderosa do mundo e você poderá prosperar se souber utilizar este grande poder. Você pode pensar, e isto é magnífico. Se você pode pensar, então você pode tocar, mas não é pensamento comum que vai fazer você prosperar, mas um pensamento de prosperidade e o conhecimento que esta criação pode ser acessada com os seus pensamentos. Ou você também pode criar sofrimento, escassez com seus pensamentos. Você pode pensar, isto não é magnífico? Uma cadeira foi feita com o pensamento de alguém. Um carro foi feito através do pensamento de alguém. A Bíblia diz que este mundo foi feito através de um pensamento de um ser. Então você pode prosperar e mudar de vida se souber como utilizar este poder. A energia e as coisas se movem de acordo com os seus pensamentos. As pessoas estão dispostas a cooperar com você, se você tiver um certo tipo de pensamentos. Mas não decaia para o ímpeto de manipular as pessoas, pois se você tiver um pensamento certo, elas irão cooperar com você voluntariamente. Não tente manipular as pessoas, nem as coisas ao seu redor, pois se tiver um certo tipo de pensamento, as coisas e as pessoas irão cooperar com você voluntariamente. Não entre em competições por dinheiro, pois as coisas se manifestam pelo poder da criatividade e não da sua capacidade de competição. Quem compete para prosperar tem que usar meios para defender aquilo que ganhou por competição. Mas quem utiliza o poder da manifestação por criatividade pode descansar, porque ninguém está atrás dele para rever aquilo que ele ganhou através da competição. Dê às pessoas mais em valor utilitário do que recebem em valor monetário. Isto é uma certa maneira de pensar que traz prosperidade e riqueza. Tudo ao seu redor responde ao seu pensamento. E acredite nisso tudo, exatamente tudo. Coisas animadas e as pessoas respondem ao seu pensamento. Veja as pessoas que têm habilidade em plantar, em que suas plantas sempre respondem aos seus pensamentos. Entenda que a sua vida responde, se move, se direciona de acordo com a qualidade de seus pensamentos. Tudo em sua vida é apenas consequência com a frequência do tipo de pensamento que você tem. Tudo, sua casa, seu cônjuge, seu salário, está exatamente em relação ao seu pensamento. Tudo no mundo e na sua vida é uma expressão visível de um pensamento, mesmo que esse pensamento seja oculto. E como é que funciona isso? Você fala, emite palavras e esta palavra cria um pensamento, por isso que tem a importância das palavras que estão faladas por você. Esse pensamento cria uma imagem e essa imagem cria uma realidade interna, como se fosse uma verdade. Esta realidade interna se aprofunda e cria uma identidade espiritual, que acaba criando fora aquilo que foi criado antes dentro. É assim que todas as coisas foram criadas. Dizemos que um indivíduo fica rico fazendo as coisas de uma certa maneira. E para fazer as coisas de uma certa maneira que traz riqueza, que você fique rico, você deve antes pensar de uma certa maneira. Não é qualquer pensamento que irá levar você à riqueza, mas um pensamento de uma certa maneira. Você deve ser capaz de pensar de uma certa maneira, pois a maneira que você faz as coisas está diretamente ligada a como você pensa as coisas. É resultado direto de como você pensa sobre as coisas. Se você não gosta do que está acontecendo em sua vida, ou a maneira como a sua vida está, mude a maneira de seus pensamentos. Não são seus pais, nem os políticos, nem os gananciosos que lhe atrapalham ser rico, mas somente você. Você é o centro dos pensamentos que criam sua vida. Entenda que Deus não faz nada por você. Deus faz com e através de você. E o seu pensamento é o fluxo que permite tal ação de Deus. Como funciona isso? Uma energia passa através de você e ela seguirá de acordo com os seus pensamentos. Os seus pensamentos é que direcionam a tal energia. E seus pensamentos criam ideias. Ideias criam ações e ações criam uma vida significativa. O poder, uma energia passa através de você e obedece seus pensamentos. Você
Pode pensar, isto é a coisa mais poderosa do universo.